Boa tarde a todos. Meu nome é Claudiana Moura, eu sou mestranda da Universidade Estadual de Maringá. Vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de cor parda, olhos e cabelos castanho escuro. Estou trajando uma blusa na cor verde escura, brincos na cor dourada, e ao fundo eu tenho uma parede na cor nude. Eu fiz o artigo com o tema TDICs, Tecnologias Digitais de Comunicação, e o tema é Tecnologias Digitais e Comunicação, Desafios e Possibilidades. A minha orientadora é a professora doutora Meire Calegari Falco, e nós vamos falar um pouquinho da TEDx, que é tão presente na nossa vida hoje. Revolução global. As TEDx, elas transformaram a vida, o mercado e o mundo. Elas são essenciais em todos os setores, na medicina, na educação, na economia. Como a comparação, como invenções tão importantes no passado, como fogo e eletricidade, nós não conseguimos nos imaginar vivendo sem as tecnologias. Ela tem um impacto muito grande na sociedade. Houve um aumento exponencial das informações, e essas informações elas são muito rápidas, e há necessidade constante de atualização devido às tecnologias. Então, eu coloco assim, no período da pandemia, nós tivemos um período onde foi obrigatório as pessoas se reinventarem, impulsionar a criatividade e se adaptarem. Só que esse período, ele continuou. Agora, nesse momento, nós também continuamos com atividades que a gente fazia lá na pandemia, onde foi obrigatório os recursos da tecnologia. O exemplo é a questão do home office, que é uma forma de trabalho que, na verdade, assim, continua em muitas empresas e que só traz benefícios. Por exemplo, o home office, ele vai trazer uma economia dos insumos, o que vai ajudar na questão do mercado, do capital, mas também ele vai trazer uma qualidade de vida para o colaborador e também, ao mesmo tempo, isso aí vai acabar tendo como consequência uma produtividade maior. Então, é uma colaboração de ambas as partes. A TEDx na educação. Os alunos, as crianças atualmente, elas já nascem no mundo digital, é normal uma criança de 2 a 3 anos, elas já conseguirem manusear um computador, um tablet, um celular, com facilidade, é uma coisa que é muito difícil para alguns adultos. E quanto a isso, a gente fala na questão dos professores, que ainda tem muita resistência, né? Eles ainda, muitos se utilizam-se de métodos tradicionais, como somente o quadro e o giz, e a gente vê a necessidade de uma modernização das práticas pedagógicas para ter uma inclusão digital de fato. Então, assim, a inclusão ela é necessária, a inclusão digital. E esse aprendizado, ele globalizado, ele é importante porque um exemplo é o nosso congresso internacional, a qual a gente pôde assistir vários palestrantes, e é um congresso assim, que reuniu muitas pessoas, o que não aconteceria se não tivesse o uso das tecnologias, né? Então, é algo que transpõe as fronteiras e que ajuda a levar o conhecimento a todos. Os desafios é as resistências à mudança. Não é generalizado, mas por parte de muitos educadores, que eles coloquem as TEDx no uso das suas salas de aula. Isso não vai substituir o professor, mas é uma ferramenta que vai auxiliar para que ele ofereça uma aula com mais qualidade, com mais interação. Falta de estrutura e capacidade para a implementação das TEDx. A gente viu que lá na pandemia, né, a dificuldade que tivemos em relação aos aparelhos, à formação dos professores, mas que em algum momento depois foi dado um tablet ou um notebook, mas ficou por isso mesmo. Então, assim, não houve uma infraestrutura de modernizar as escolas, de fazer formação para os professores. Então, ficou estagnado. Prova disso é que as escolas, elas estão sucateadas quanto aos seus laboratórios. E os cursos, muitas vezes, são dados somente àquele que atua no laboratório de informática, e não a todos os profissionais. Desigualdade no acesso e uso das tecnologias. Essa desigualdade é que a gente vê que ainda hoje, mais de 40% das crianças não têm acesso à internet nas suas
casas, né? Os seus pais têm um celular mais simples, ou qual não agrega que a criança possa fazer o uso para interagir com uma atividade, com uma plataforma, com um site, porque não é possível, né? A tecnologia não comporta. Os objetivos: analisar os desafios enfrentados pelos professores ao trabalhar com as tecnologias digitais na educação, discutir a importância das TEDx para a prática docente no contexto atual, promover a reflexão sobre a necessidade de capacitação docente e políticas públicas para a inclusão digital nas escolas, explorar as possibilidades das TEDx no processo de ensino-aprendizagem, especialmente no contexto pós-pandemia. A pesquisa é uma pesquisa de revisão bibliográfica, qualitativa, e o foco nos benefícios, desafios e práticas pedagógicas das TEDx na educação. Os resultados: se verificou uma necessidade intensa de capacitação dos docentes, pois o mesmo enfrenta dificuldades de integrar essa tecnologia nas suas práticas pedagógicas devido a essa falta de formação adequada. A inclusão digital, ela evidenciou a necessidade dessa exclusão digital, tanto de aluno quanto de professores, e a mudança nos comportamentos, né, que é a questão da resistência e a falta de infraestrutura que são obstáculos para a implementação das TEDx. Os benefícios são imensos, né? As tecnologias digitais, ela oferecem uma oportunidade para a educação mais inclusiva, mais interativa e globalizada, mas precisam ser utilizadas de forma com intencionalidade pedagógica. As conclusões: irreversibilidade das TEDx. As tecnologias são essenciais para a educação atual, mas são uma implementação que depende de mudanças estruturais e comportamentais. É claro que o uso de cadernos, apostilas, ela vai cair em desuso, vai ser substituído por outras ferramentas, e o professor tem que ver isso como positivo e aprender a ensinar junto com essas novas tecnologias. Capacitação e políticas públicas. Também serve para os nossos gestores, né, investir em políticas públicas que promovam a inclusão digital de fato nas escolas. A inovação pedagógica: os professores precisam se adaptar às novas demandas dos alunos que são os nativos digitais e utilizar esses recursos de forma criativa e intencional. Ou seja, não basta passar um filme, passar um texto, você tem que trabalhar de forma que você interaja e que aquilo agregue para o seu aluno, agregue na sua aula, para o aprendizado dessa criança. Desafios permanentes: a exclusão digital e a falta de infraestrutura continuam sendo os grandes desafios, especialmente nas escolas públicas. Eu agradeço a oportunidade de participar desse congresso, estou aberta às discussões, dúvidas, e uma boa tarde a todos.